Pessoal, estou dando start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar, eu vou passar as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? E depois das diretrizes a gente volta à nossa aula normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, na aula passada eu estava até falando aqui do CFT, eu já ia até entrar na análise de um dos relatórios. Daí um de vocês me lembrou que a atividade 4 eu ainda não tinha falado dela. Então vou fazer uma análise aqui rápida, embora eu quase um pouco da metade até o final eu falei dessa atividade, né? Mas hoje eu vou reforçar. Lembrando que ela está aqui, deixa eu ver se o arquivo já está. Ó, aí esse daqui é o atualizado, diferente do que estava aqui. Vou até baixar a planta aqui. É a folha de orçamento. E ele tem uma situação de aprendizagem que eu até já baixei aqui, que é a 2, tá certo? A folha de resposta tá dentro dessa pasta que eu já baixei. Ok. Se eu não me engano, acho que na aula passada até já baixei ela aqui. Só que tava essa desatualizada aqui, tá? Eu vou jogar nela aqui, ó, o orçamento atualizado. Então, o que vocês têm acesso agora é essa folha aqui, ó. A gente tem a nova planta da casa, né? Que aí lembra que a planta original lá da Dona Tânia só tinha um único circuito, e era o 1, né? E o circuito 1, ele tanto era para NBR 5410, tanto para iluminação como para a tomada de uso geral ou específico também, que é o mais grave ainda. E nesse caso, ele foi redimensionado. Aí lembra que na primeira tarefa, ele, deixa eu ver, acho que foi esse daqui, ó.
Foi feito o levantamento, aí lembra que até a dona Tânia estava assim, meio receosa e tal, né? Com medo de ficar muito caro. Daí, provavelmente o Gabriel ajudando a Natália lá, ele fez esse levantamento, né? Mandou para a empresa, eu esqueci o nome da empresa aqui, a MEP Limitada, isso. E daí eles fizeram essa, eu vou até mudar de ordem aqui, o croquis, né? Mandou para a empresa fez o croquis do as-built, ou seja, do como construído da elétrica atual da casa da Dona Tânia, né? Detectaram os projetistas, né? Provavelmente a Natália, que é bem experiente, né? Segundo o texto relata, né? Bancos, acostumado com vários tipos de projetos. Então ela notou, né? O Gabriel também, o estagiário que está aprendendo com ela, notou que só tem um circuito e que seria necessário. Aí fizeram aquele relatório, né, de justificativa para a empresa do porquê que precisa atualizar a instalação elétrica da casa da dona Tânia, né? E daí, com essa necessidade, fizeram um novo redimensionamento aqui, né? O quadro, desse quadro que fica até do lado de fora aqui, essa medição aqui, ela está parecendo muito com casas, sabe aquelas casas que tem ali em Trindade? É porque eu só consigo pensar em Trindade, pode até ser que tem aqui em Goiânia, que fica eu já inclusive já morei aqui em Goiânia, tem aqui perto aqui do Unidigital, o que o pessoal chama de barracão, né? Morei num que ficava com a porta, apesar dele ter quintal, né? O quintal ficava de lado, mas a porta de entrada já dava para a calçada da rua, né? Então, provavelmente a casa da dona Tânia, ela está nesse modelo, porque o medidor fica preso aqui na parede, tá? A concessionária de energia, eu não vou pegar o de o da Equatorial, porque eu sinceramente não sei onde é que está esse desenho, pessoal. Eu tenho até que parar um tempo para pegar os padrões de desenho de projeto da Equatorial e me atualizar, porque os da Equatorial, eles foram mais inteligentes, né, pelo menos ao meu ver, né? E eles pegaram simplesmente os documentos da CELG, né, o antigo, e colocaram o logo, né? Fizeram a revitalização só colocando o logo, porque as regras elas não deixam de ser verdadeiras, porque a empresa foi, né, vendida para outra concessão, né? Elas continuam validadas, né, pelo pessoal aí da técnica, da engenharia, tá? Então tem uma norma aqui, ó, a 04 que ela mostra vários padrões aqui de fornecimento de energia, e tem um muito comum, ó, que é esse, que é o que parece ser o caso aqui, ó, embutido, o medidor de energia, ó, ele fica mais ou menos, quando dimensiona uma medição de energia, aí nesse caso, é o exemplo, né, em que a medição de energia ela fica por exemplo, a unidade consumidora, ela só tem a calçada, tem aqui a Fama, né, que ali fica indo ali para o Senai Ítalo Bolonha, só que é um local comercial e é desse jeito aqui. Tem a calçadinha pequena, tá? E tem as lojas, né, já ficam de porta e para a rua. E aí parece o caso aqui do da Dona Tânia aqui, né? Com a medição. Eles colocaram que essa está embutida na parede. Provavelmente ela está desse jeito aqui, ó. Embutida na parede. Aí, geralmente você coloca 1,65 m, né? Com 5 para mais, né? 50 centímetros aí para mais, ou seja, 1,70 m, entre 1,70 m, né? E 1,65 m
para dar uma altura aqui para o leiturista, né, conseguir enxergar aqui o medidor de energia e fazer a leitura. Estão vendo que o ramal de energia ele é aéreo, tá? Ele pode vir do mesmo lado, da mesma calçada aqui, né, de um poste aqui, ou ele pode vir do outro lado da rua. Muitas unidades consumidoras têm esse padrão. Então aqui, ó, o pessoal chama de rack ou de carretilha de um elemento, né? Essa carretilha com um elemento, com um isolador tipo roldana, e você tem um cabo multiplex aqui, e você coloca esse 17 aqui, é uma ferragem, aí essa ferragem chama laço pré-formado. Aí esse laço pré-formado fica em volta aqui da roldana e você enrola ele junto com os cabos. E nesse tipo de instalação, os cabos por exemplo, vamos supor que esse aqui seja, embora a caixa tenha um tamanho monofásico, né? Você pode ter ela polifásica, tá? Deixa eu ver se tem uma versão polifásica aqui. Tem essa daqui, mas essa aqui já está mostrando que está embutido na parede. Aí tem essas duas versões, ó, em que o medidor ele fica embutido dentro da parede aqui, né? Fica chumbado aqui na parede, e daí ele é mais alto que a parte, a cumieira aqui da casa, né? E que o pessoal chama de platibanda, né? Aí essa aqui é uma platibanda bem pequena, tá? Já essa outra opção, ó, com a platibanda maior, tá? E embutido aqui na própria parede aqui, né? Tem essas duas opções. E ele pode ser polifásico, por isso que mostra 3 fios aqui, que é para dizer que ele pode ser polifásico, ou seja, ser trifásico. Aí geralmente as 3 fases são protegidas, né? Um cabo protegido, porque se fosse nu, né, elas entrariam em curto. E o neutro é o único que é nu, que entra aqui isso daqui chama, essa parte aqui, esse joelho aqui, é em ângulo, é cabeçote, se eu não me engano, se não me falha a memória aqui. Então, a energia vem aqui no medidor de energia e distribui para o quadro de distribuição aqui. E foi dividido em, pelo que eu vi aqui, ó, 4 circuitos, né? Sendo que o um é iluminação, e agora sim está em conformidade com a NBR 5410. O circuito 2, pelo que eu estou vendo aqui, são tomadas de uso geral. O circuito 3 é uma tomada de uso específico, é o chuveiro, ó. Inclusive, ela é tensão monofásica, 127 volts. A proteção desse aqui é alta, viu? Vai dar um disjuntor bem alto. A gente pode até fazer rapidão aqui. E o circuito 4 também ele é específico. Ele fica aqui na cozinha. Eu estou chutando que talvez seja um forno elétrico. Pode ser também. Mas eu acho que a potência está muito alta para ser sugar. Que esse que fica em cima ali do fogão, né? Então, dividiu. Antes era um circuito, agora tem 4 circuitos. Inclusive, esse chuveiro a 127 aqui, ó, 3.500 watts, isso é comum, viu? Chuveiro na tensão de 127, ele ter uma potência menor do que o 4.400, porque naturalmente o 4.400, por exemplo, em 127, em vez de ele dar uma corrente máxima de 20 amperes, já em 127 a corrente dele é de 40, é praticamente o dobro. Então, se você soma 5 amperes a mais, né, da corrente total para você dimensionar o disjuntor, se fosse 4.400 em 127, em vez de dar uma corrente de 20, que aí somando mais 5 daria um disjuntor de 25, vai dar uma corrente de 40 que você teria que colocar só para o chuveiro um disjuntor de 45. Esse daqui, ó, se a gente dividir, lembrando lá da fórmula lá, né, que ah, esse daqui não pode desenhar em cima, mas esse outro pode. Lembrando da formulinha lá, ó.
potência, né, igual a tensão, vezes a corrente, isolando aqui a corrente, passa para o outro lado aqui, ó, fica potência dividido pela tensão, então vai ficar 3.500 watts dividido por 127 volts. E só pelo esse valor que eu já sei que ela é monofásica. Então, ó, se a gente pegar aqui o 3.500 dividido por 127, a gente vai ter uma corrente de aproximadamente 27, se eu for aproximar, vai dar 0,6 amperes. Se eu somar mais 5 amperes, e aí o disjuntor seria de 32, mas só que dá 32,5, então teria que ser pelo menos de 33. Confesso que eu não me lembro se tem algum modelo com disjuntor de 33. Eu lembro que tem disjuntor de 32. 32 eu sei que tem. Então, teria que ser o mais próximo dele aí. Eu não me lembro se tem 35, viu, gente? Pode ser que tenha. Tem alguns que você tem 10, 15, 20, 25, 30, né? Aí até o 30 eu sei que tem, mas o 35, sinceramente, eu não me lembro se tem. Os únicos que eu me lembro que tem, né, já pula para o 40 amperes, né? Assumindo que tem um de 35, então o menor mais próximo, né, do valor aqui, quando eu falo menor, é o menor que não seja abaixo dessa corrente aqui. Então, precisaria de pelo menos ser um disjuntor monofásico de 33 amperes, tá? Mas aí a gente não sabe, né? Se não tiver 33, que eu não me lembro. Eu sei que 32 tem, mas 33 realmente eu não sei. Então, a empresa MEP, juntamente lá com o Gabriel e a Natália, né, elaboraram aqui o projeto, entregou lá para a dona Natália, e agora há necessidade de fazer um orçamento. Confesso que eu ainda nem olhei hoje, tá, pessoal? Pode ser até que algum de vocês já enviou essa atividade aqui, né? E daí eu dei uma dica lá. Em vez de você usar essa folha, que é o que estava lá na página, e aí ele pede 3 orçamentos diferentes. Três fornecedores, um orçamento a ser feito na internet e 2 em loja física, tá? Geralmente, quem faz isso não é o eletrotécnico, ou o eletricista, ou o engenheiro. Geralmente, o projetista faz isso, mas hoje em dia ele utiliza um programa que, infelizmente, eu não tenho ele instalado nessa máquina. Por exemplo, o Proelétrica, um que eu tenho acesso aí. Você gera a lista de material, aí ele pergunta: você quer em TXT, né? Eu sei que é em TXT, ele gera em WordPad, que é uma versão do Word mais simplesinha. Eu não sei nem se nessa versão do Windows 2011 tem. Então, eu peguei uma que eu já havia atualizado, inclusive até eu compartilho com o professor do presencial, e daí eu deixei para vocês essa versão aqui, tá? Obviamente não foi com o. Ah, não, acho que foi com a unidade. Tenho quase certeza. Deixa eu ver aqui. É porque é o seguinte, como não tem, eu acho que, deixa eu olhar aqui. É porque essas tarefas, igual eu comentei aí, o colega aí que realmente não tem.
só tem a escala, dá para você, pelo escalímetro, orçar, ter uma estimativa da metragem, tá? Mas assim, lembrando que esse exercício você pode fazer com auxílio lá na unidade, né? Quando você vai fazer o momento presencial, para facilitar, pessoal, eu já fiz esse arquivo. Deixa eu só ver se realmente ele está com a metragem e a quantidade aqui. É porque nem todo mundo, é porque aquela história, né? Como esse curso, ele originalmente foi projetado para o presencial. E algumas ferramentas a gente tem que adicionar aqui, porque senão a aula EAD ela não fica tão rica de detalhes, né? Tão inteligível quanto uma aula presencial. A vantagem da aula EAD, porque vocês podem assistir depois, né? E não tem a obrigação de, se eu não for, eu vou receber falta, né? No EAD, já no presencial, é fundamental que você esteja lá, porque no presencial ele representa 20% desse curso. Então, algumas coisas, igual as cotas, né? Principalmente na próxima, não na próxima UC, mas daqui duas UCs, que é a última, eu modifiquei ela para o EAD e daí eu deixei todas as medidas, tirei a folha que tem escala lá, né? Porque não faz sentido, você pode assim, já utilizar a folha e as medidas, né? As medidas que já estão lá, porque ainda mais assim, esses exercícios eles poderiam muito bem, né? Por isso que chama situação de aprendizagem, né? Eles poderiam muito bem ser atividades que vocês vão fazer, né, no mundo real, vamos dizer assim, né, na vida profissional aí real, né? Então, as situações de aprendizagem são situações simuladas. E aí fica difícil, a realidade hoje, ninguém faz mais orçamento assim, usando escalímetro ali na mão, tá? Aí por isso que é importante já fornecer a metragem, já fornecer até que a quantidade eu poderia ter tirado, mas eu só vou dar uma confirmada aqui. Deixa eu ver, foi no do 4, né? Na pastinha. Eu troquei pelo atualizar. Vou baixar só ele. Deixa eu até fechar esse que eu abri, porque senão vai dar conflito, porque eles têm o mesmo nome. Ah, tá. Já tá com a metragem. Isso aqui pode deixar, tá, pessoal? Porque, assim, quem quiser fazer com escalímetro lá e tal, pode fazer. Geralmente, vamos dizer assim, no mundo, né, profissional real, quem faz esse tipo de orçamento é um profissional, ainda mais se a empresa for grande, até empresa pequena, viu? Já trabalhei em construtora relativamente pequena, que pega até obras no Brasil inteiro, né? Mas as obras não são tão gigantescas quanto outras aí Odebrecht, por exemplo, que eu já trabalhei. Mas assim, em todas essas, existe um profissional, não sei se você já ouviu falar, ou quem já trabalha na área já tem contato com ele, que é chamado de comprador. Esse profissional, ele pode ser um técnico, tá? Um eletrotécnico, pode até ser um engenheiro aí. E ele é contratado geralmente para orçamento. Então, o projetista, o engenheiro, o eletrotécnico, ele, na maioria das vezes, ele não vai se preocupar assim, só a única preocupação que ele vai ter é de seguir o projeto que já está lá, que já está feito, já está pronto, né? Até o engenheiro signatário, ele às vezes não tem tanta noção do projeto que ele está assinando, porque tem uma equipe de desenhista, tem uma equipe de cadista que foi treinada ou no Proelétrica ou no CADPROGE, né? Um desses programas hoje em dia tá famoso aí, né? O CADPROGE e o Proelétrica, eles já trabalham
com tecnologia BIM, tá? Já há muito tempo. E hoje em dia tá famoso aí, né? Você olha aí em tudo quanto é plataforma, né? Ah, faça hoje o curso, não tem aquela tal de Udemy, né? O curso de como fazer o projeto elétrico no Revit. Não sei se você já ouviu falar desse software. Esse software, ele é mais um produto da Autodesk, tá? Da mesma que faz o AutoCAD, né? Que idealizou o AutoCAD. E esse Revit, ele começa com o módulo arquitetura, ele tem as ferramentas de arquitetura, que é a partir da arquitetura que você vai subir as lajes, subir os ambientes, e depois de definir esses ambientes, você, com essa tecnologia, você pode fazer o projeto mecânico, o projeto de ar condicionado, o elétrico, e aí a partir dessas informações inteligentes, elas integram numa mesma plataforma. Desculpa, gente. Numa mesma plataforma que é o Revit, tá? E atualmente tá bem famoso, viu? A maioria, assim, eu não digo a maioria, mas grande parte aí das construtoras, né, mais atualizadas estão utilizando ele atualmente, né? Algumas continuam utilizando o CAD-Proj, o Proelétrica, que são bons, viu? Não é porque existe agora o Revit, que integra tudo, que eles ficaram ruins. Inclusive, eles são baseados na mesma tecnologia. Então, geralmente, você tem um profissional só para fazer o orçamento. E esse profissional recebe o orçamento, ele não vai pegar a planta baixa, igual a gente está fazendo aqui, contar. Porque se você fosse fazer aqui na. Vamos pegar a nova planta aqui, né? Aí o que que você faria com o arquivo do orçamento? Agora eu sei que ele foi. Você iria pegar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o quadro virtual. Antigamente, como se diz, quando era mato, você pegava essa planta aqui, você pegava essa planta e iria fazer, né? Usando o escalímetro, essa aqui é uma régua normal, tá, pessoal? Ia pegar, fazer as medidas aqui, né? Nossa, essa aqui é horrível para você mexer aqui. Você iria fazer as medidas aqui, né? Da quantos centímetros tem? Se fosse 1 para 1, aí depende aqui da escala, né? Seria fazer tudo isso aqui na mão, considerar o pé direito, que é a altura, né? Ou seja, esse medidor aqui, ele fica mais ou menos 1,20 e pouco aqui, né? A parte de baixo da caixa dele. Você iria fazendo essas compensações para você poder estimar a metragem dos cabos aqui, ó. Cabo vermelho de 1,5, azul claro aqui, ó. Já fui colocando essa estimativa aqui. O único trabalho que vocês vão ter é de orçar. E é aí que entra o orçamentista, né? Que né, só se for uma empresa pequena que você vai fazer isso. Mas geralmente você faz o projeto no CAD-Proj, né? Ou num Revit elétrico, né? O projetista faz e faz isso muito, mas muito bem mais rápido do que antigamente. Ele pega o arquivo, seleciona aqui a folha de projeto dentro do programa, clica com direito e gera um Excel desse daqui já com a quantidade, ele já considera tudo, escala aqui. Você não precisa fazer igual antigamente, que você literalmente tinha que vir aqui, ó, e ficar marcando, olha, eu tenho ó, uma, duas, três. Todas essas aqui que não tem
nome aqui, ó, pelo menos você tá vendo que tá chegando aqui o circuito 2, né? Deixa eu ver, tem aqui, ó. Acho que desse não tem mais. Aí você tinha que literalmente fazer isso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco tomadas de uso geral. E aí, para você dimensionar o que você ia gastar, você ia o quê? Fazer a medida aqui, né? A medida, por exemplo, até o quadro. Você consideraria a medição, a altura da medição, né? Igual tá aqui no desenho. Essa altura aqui da medição, ó, os 1,70, por exemplo, né? O 1,65. Iria considerar o pé direito até chegar aqui na altura do forro, depois passa pelo forro, pega essa metragem, chega aqui no quadro de distribuição, já desce do forro e vai até essa altura, depois volta novamente, né? Ou seja, ele vem aqui, desce, sobe e ele usa essa caixa octogonal como caixa de passagem e chega até aqui na tomada. Por exemplo, essa é uma tomada no rodapé. Então ele vai considerar praticamente vamos supor, 2,5 metros aqui até chegar a tomada que fica no rodapé. E você iria fazer toda essa estimativa, utilizando a escala, até você ter a metragem no seu orçamento o mais próximo possível, entendeu? Hoje em dia, com, né, a empresa que não tem um Revit elétrico, um CAD Proj, um Proelétrica, um AutoCAD Illumine, ela simplesmente está fora. Então, o objetivo primeiro, né, vamos dizer, dessa atividade era você aprender a fazer isso, tá? Necessariamente, não é que você não precisa, mas eu adaptei aqui para o EAD, né? Já fornecendo um arquivo aqui com as metragens, porque no dia a dia, vamos dizer assim, no dia a dia real, você trabalhando como eletrotécnico, né? Até como engenheiro, ou até eletricista mesmo, você não vai fazer esse orçamento. A não ser que seja você pega aí um projeto seu aí, né, pessoal aí, e você vai fazer tudo isso na mão. Mas trabalhando por uma empresa, se a empresa te coloca lá, imprime uma folha e manda você treinar, fazer orçamento desse jeito aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, provavelmente essa empresa não sabe nem o que que ela vai fazer com você, né? Talvez ela não tenha nem serviço para você, ela te contratou ali e geralmente não é assim. Ela vai mandar você fazer tarefas mais operacionais, às vezes até instalar um circuito, né? Seguindo o projeto que já está pronto, né? Seguindo já as metragens que já estão definidas. Aí eles compram não sei quantos rolos aí de cabo, né? De cada cor, se assim foi definido lá no projeto, né? Então, a única tarefa de vocês aqui é vocês acessarem, né? E aí lá no. Deixa eu fechar isso aqui que eu não preciso agora. Você vai seguir as diretrizes, né? Do projeto aqui da atividade 4, né? Verificando aqui pela internet o preço, né? E tem outra. Se fosse uma obra pública, você, por exemplo, vamos supor que eu estou pegando um pela internet, outro, loja um, loja 2, né? Sei lá, Transol e Eletroenergia. Você teria que, por exemplo, a internet, você teria que fazer 3 orçamentos. Como assim, professor? É porque para cada um deles você iria pegar os preços, vamos supor, disjuntor aqui, ó, unipolar de 40 amperes. Você iria pegar esse daqui, orçar com um da Stack, outro da Siemens e outro da Schneider, por exemplo. Você tem que pegar no mínimo, né, uma obra aí de um órgão público, né, que você está concorrendo a uma licitação, no mínimo, fazer 3 orçamentos, né, e esses orçamentos têm que ser
de marcas, né? De pelo menos 3 marcas. Ah, professor, mas isso é frescura demais. Não sou eu que estou falando. É a Lei 8.000, se eu não me engano, é 8.666, né? É, se eu não me engano, acho que ela foi até revogada e ela sofreu uma atualização, né? Para você fazer a concorrência, né? Em obras públicas e você promover a ampla concorrência, você tem que utilizar, né, nesse orçamento aí, você não pode enviesar para um único produto, entendeu? E geralmente eles pegam o chamado melhor preço, que não é necessariamente o menor preço, mas dependendo aí do tipo de contrato, né, o pessoal sempre, né, vai pegar nesse caso, e dependendo do tipo de contrato, vai pegar o menor preço. Mas, né, acho que até expliquei na aula passada, eu falei um pouco, é, geralmente você tem uma estimativa de quanto que aquela obra vai custar, quanto que aquele serviço, aquele trabalho, ele custa, e você tem já geralmente quem faz isso é o pessoal, o auditor fiscal, ele já estipula esse valor, né, o valor que em tese, em teoria, seria o valor aplicado, e, e aí com esse valor aplicado, as propostas elas têm que ser iguais, menores ou maiores, né? Desde que estejam próximas a esse valor. Se ela estiver muito acima ou muito abaixo, né? Muito acima, é lógico que isso é uma regra natural de toda pessoa que administra algo, né? Você vai procurar sempre economizar mais, né? E às vezes a economia mais simples é você comprar o mais barato. A gente sabe que tem qualidades e qualidades aí de todo e qualquer produto, desde um sabão, né, um detergente líquido, até equipamentos elétricos. Aí, a gente sabe que tem os de qualidade e tem os que estão aquém, né, estão às vezes até abaixo da qualidade aí. Naturalmente a gente procura o preço menor, tá? Então, vamos dizer assim, isso seria um princípio da administração natural que todo ser humano tem, né? Mas para órgãos públicos aí você nem sempre é o menor preço, mas é um preço que esteja ou um pouco acima ou um pouco abaixo, desde que esteja próximo do valor que eles estipulam lá, que teoricamente seria o valor dessa obra. Se a própria instituição que está fazendo essa concorrência, né, ela está colocando no mercado, apreciando essa concorrência, desde que seja próximo desse valor. Não pode ser muito acima, porque aí seria burrice, né? Você comprar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o valor, né? Inclusive, investigações aí mostram que muitos utilizam, né? Infelizmente acontece aí em órgãos públicos e federais, né? O pessoal faz lavagem de dinheiro, né? Pega fecha contratos com valores exorbitantes, altíssimos, né? Mas justamente para transformar aquele dinheiro em dinheiro, né? Em dinheiro quente, vamos dizer assim, né? Mas aí já é outro caso, né? Já é caso aí de fraude. Mas o normal é você sempre estar próximo daquele valor, um pouco acima ou um pouco abaixo, e daí vai ser a melhor proposta, né? E do mesmo jeito, se for um preço muito, mas muito abaixo, é, quem, quem prova que aquela empresa, por cobrar um preço muito abaixo, vai ter liquidez, né? Não só para continuar com o serviço, mas pagar os funcionários, por exemplo, a, na época e a Celg, a Equatorial, né? Eu estou falando só essas duas porque foi as que eu acompanhei mais. Celg e a Equatorial, eles, muitos contratos, né? Com terceirizados, eles exigiam vamos dizer assim, o relatório de pagamentos dos seus funcionários
para eles repassarem. Vamos supor que eu fechei uma obra aí, sei lá, por, sei lá, 40 milhões por um determinado tempo. Aí todo mês é liberado para a empresa, sei lá, 4 milhões, vamos supor. Então, só é liberado esses 4 milhões se eu demonstro que vamos supor que seja uma empresa aí que trabalha com redes de energia, né? Aí eu tenho que demonstrar que eu paguei os eletricistas de rede, que eu paguei o aluguel dos caminhões, se eu aluguei, né? Se eu paguei toda a infraestrutura. Senão, eles não liberam o dinheiro daquele mês, né? Isso é uma vantagem, porque o que que acontecia antigamente? A terceirizada recebia o dinheiro, alegava para o funcionário que não recebeu da Celg ou da Equatorial, né, ou da, no caso era ou da Celg ou da Enel, né, alegava que não recebeu para os funcionários e eles ficavam sem receber e muitos serviços ficavam parados, paralisados, porque a terceirizada não pagava os funcionários precisavam receber e aí ficava aquela situação chata, porque a concessionária de energia repassou o dinheiro para a terceirizada. Por má gestão, né, o dono da terceirizada não cumpriu com o acordo dele. Então, é muito comum em contratos você não receba o montante total ali daquela negociação, né? Você vai recebendo em parcelas e essas parcelas são consignadas ao pagamento do quantitativo de colaboradores, né? Que estão trabalhando naquele determinado período. Vamos supor que pegou, sei lá, uma obra aí com 2 anos, né? Então, nesses 2 anos, ela tem que provar que, né, e vai receber todo o dinheiro do contrato nesses 2 anos aí, tá? Então, o único trabalho que vocês vão ter é pegar as informações da unidade aqui, né? Ou se é metragem, né? Vocês vão ver quanto que é um rolo, o mínimo aí, né? E fazer uma estimativa aqui, ó, por exemplo, de um e-mail, ó, vocês precisam de 27, né? 4 mais 14. Então, é só, ó, 27,4 mais 14,6. Dá o quê? 42 metros, né? Desde um e-mail aqui. E aí, ainda tem 30, né? Mais 30,1. Vamos supor que fosse tudo. Ah, não, esse 27 metros aqui, deixa eu ver. 14,33. Ah, não, tá certo. Mais 30,1. Vamos supor que fosse todos da mesma cor aqui. Tá vendo que são cores diferentes, né? Aí você olharia, ó, qual que é o rolo, a metragem dessa bitola aqui mínima. Vamos supor que a mínima é 100. Ou às vezes dá para comprar, né? Dependendo aí, dá para você comprar avulso. Aí você compraria, sei lá, 75 metros, tá? E aí contando que tem a fase, tem um retorno, ou tem a fase, tem o neutro, né? E isso antigamente demorava muito você fazer essa consideração. Hoje, com os programas, isso é muito rápido, e esses programas são extremamente precisos no quantitativo de material. Mas assim, na prática mesmo, você não faz esse tipo de serviço. É o comprador, tá? Mas só se a gente tem que ter esse conhecimento, né? Pelo menos essa noção, e pode ser que você abra aí um MEI, né? Uma empresa individual aí começa a ganhar um dinheiro, contrata mais outra pessoa, e aí você acumula, geralmente quando você é um MEI, aí você acumula muitas funções, tá? Então, simplesmente você vai fazer.
a tomada de preço, né, do unitário e do total aqui, e depois você vai comparar aqui você pode pôr aqui, ó, criar células aqui, ó, com o total do unitário da internet, o total, né, de toda a metragem aqui, né? Aí esse unitário aqui, ó, por exemplo, você poderia colocar o valor do rolo, né? O valor do rolo mínimo aí, sei lá, supor que seja 50 metros aí. Então, geralmente o orçamentista, né? O comprador, ele faz esses cálculos, ele faz essas contas aí. Então, basicamente é isso, atividade 4, tá? Daí, próxima aula, a gente volta a fazer as análises. Deixa eu ver quantas mais aulas a gente tem. E a gente já faz o alinhamento aqui, o setting. Então, a gente está no dia 7, estamos na sétima aula. Então, ó, a partir da próxima aula, a gente volta, né, com a análise da. Lembra que eu estava mostrando aqui a resolução lá do Conselho Regional, né, e o Conselho Federal dos Técnicos. A gente estava discutindo cada item, qual que é a sua atribuição, tá? E daí eu vou mostrando alguns modelos de relatório, a gente vai continuar fazendo essa análise aí, né? E se não me falha a memória, deixa eu ver se está disponível já para vocês. Deixa eu ver se está tudo, tá tudo em PDF. Aí o que eu vou fazer? Eu vou carregar aqui, vou aproveitar que eu já estou, eu vou pegar esses exemplos aqui, tá? E jogar aqui, mas ele em Word, porque aí vocês podem utilizar, né, porque esse daqui em PDF até que dá para editar, né? Mas em Word fica muito mais fácil editar. Daí eu vou fornecer eles para vocês em Word, que aí vocês podem guardar para caso, vamos supor, você é escolhido para ser um assistente técnico numa perícia junto com um engenheiro de segurança do trabalho, né? Ou um técnico de segurança, e daí você tem que fazer a sua proposta de honorários, tá? Então você pode pegar esse documento aqui, ó, proposta de honorários. Inclusive, a maioria dos documentos que eu mostro para vocês, ele está nesse formato, que é o formato para um perito judicial. Lembrando que um perito judicial não necessariamente ele precisa ser um engenheiro. Perito judicial, pessoal, geralmente é um profissional, tá? Que ele tem uma expertise, ou seja, vocês têm a expertise, têm a formação, estão fazendo agora a formação de eletrotécnico, né? Então vocês são técnicos, técnicos em elétricas, você tem essa expertise e hora ou outra vocês podem ser chamados para é, fazer parte, é, é como é porque dependendo do processo trabalhista, eu peguei esse antigo aqui, ó, requerente e requerido. É, pode ser também, está escrito aqui como reclamante e reclamada. Aí o reclamante ou o requerente é sempre a pessoa que move a ação, né? Ou ela, ou o advogado dela aí, né? Que move a ação, né? Contra o requerido, né? Ou a reclamada. E, no caso, é essa empresa aqui que eu coloquei o nome fictício. Então, lá no processo trabalhista, às vezes vai ser necessário você redigir um documento, né? Pelo menos até a última vez que eu fiz análise de processo trabalhista, não tem, assim, vamos dizer assim, um banco de dados com planilhas, né? Com modelos de documento. Cada perito, cada profissional faz o seu aí, mas existe recomendações dentro dos manuais
técnicos não só do Ministério do Trabalho, mas também do CNJ, né? O CNJ é a Câmara Nacional de Justiça, tá? Então, tem modos de vocês, né, falar com o perito e tal. Então, eu acho que seria interessante para vocês ter acesso a esse tipo de documentação, esse tipo de, né, de conhecimento aí, que você pode, às vezes você não vai utilizar para essa disciplina, você pode até utilizar para outra, mas o que importa é que você pode utilizar em algum momento aí da sua jornada profissional, né? Você pode utilizar esse documento, aí já fica mais fácil. Ah, então quer dizer que o honorário é assim, né? Eu falo o meu nome aqui, eu dou o endereço, meu e-mail, né? Peço para Vossa Excelência, né, nos autos da ação trabalhista, né, dessa que está aqui em cima, ó, o processo número tal, né, vem com devido respeito e tal. E daí você faz a referência das folhas, tá? Eu peguei de um projeto, de um processo real, né? Você vai tomar carga que chama, né, do processo. Anti- Antigamente era físico, hoje em dia você acessa, né, ou você acessa, se você for um perito cadastrado, por exemplo, você é um engenheiro de segurança do trabalho ou um técnico, você tem uma página semelhante à página do CREA ou do CFT, né? Que você dá entrada em serviços, né? Do mesmo jeito que tem vários serviços que você pode desempenhar né, como eletrotécnico, você pode desempenhar também como perito. E geralmente, todo ano você faz essa renovação com o Ministério do Trabalho e Emprego aí. E aí quando você acessa, antigamente você tinha que tirar no caso de vocês é a TRT, né, o termo de responsabilidade técnica, a gente tirava, imprimia, assinava e escaneava. Hoje em dia você pode emitir e você não precisa assinar de próprio punho. Você faz o upload do documento já emitido, né, dentro da página que você tem um login e senha semelhante ao do Conselho dos Técnicos, né? E daí eles fazem a chamada autenticação mecânica e aparece na vertical aqui falando que o documento é legítimo e tal, que ele foi assinado digitalmente, né? Hoje em dia você, com o seu link aí do... Gente, eu esqueci o nome. O link do... Nossa, me fugiu o nome aqui. Você pode fazer a assinatura, depois que eu lembrar aqui, eu falo para vocês. Você pode, inclusive muitos professores, né, não só aqui do Senai, mas de outras instituições, eles assinam digitalmente lá do site do governo federal, né? Você que tem CPF e tal, você acessa, inclusive até para você fazer a declaração, né, do imposto de renda. Você tem algumas funcionalidades que outrora a gente não tinha, né? De você assinar digitalmente qualquer documento, né? Tendo essa assinatura digital, você não precisa pagar nada, é só você ser cidadão, você tem um CPF, né? E aí você faz o cadastro no ponto .gov, isso mesmo, é do ponto .gov aí. E aí esse sistema lá da vara do trabalho ou do CNJ, né? Ele tem essa ferramenta que você só emite o documento, faz o upload, depois que faz o upload, ele grava os selos aqui mostrando que aquele documento foi emitido, né, e assinado digitalmente, portanto ele tem fé pública, né, ou seja, ele é válido. Então é isso, pessoal. Aí, próxima aula a gente volta a essas. E eu vou já fechando a aula aqui, deixando renderizando. Eu já vou carregar agora para eu não esquecer. Eu consigo fazer isso porque já foi criado, tá? A, a monitora aqui de vocês já criou, né? E aí eu consigo carregar aqui, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Rony, Felipe, Giovanni, Arthur, Anderson? Nenhuma dúvida? De boa? Então tá bom, pessoal.
Fiquem com Deus, tá? Até a próxima web aula. E eu já vou colocar os documentos em Word agora para vocês, tá? Enquanto renderiza aqui a aula. Fiquem com Deus, tá, pessoal? Até mais.